Capítulo 969, Convocação da Fada Feng. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. A lança sangue da Fênix é um artefato santo no pico do grau superior, onde foi feita a têmpera no sangue de uma fênix. Era o artefato mais magnífico no pavilhão de artefatos santos, e ainda assim alguém conseguiu tirá-la. No Salão da Fênix, a questão da lança sangue da Fênix, sendo tomada instantaneamente, se tornou o tema mais quente. 36 anos não eram nada para uma potência do reino Lorde Divino, mas para os jovens discípulos do Salão do Pássaro Vermelho e do Salão da Fênix, era uma boa parte de suas vidas. Havia até alguns discípulos que não tinham nem 30 anos de idade. Além disso, os discípulos do Salão do Pássaro Vermelho e do Salão da Fênix estavam em constante competição uns com os outros. Se um artefato santo de grau superior caísse nas mãos de um colega competidor, isso era algo que eles certamente tinham que ser cautelosos. Que pena! Os discípulos do Salão da Fênix podem levar no máximo 2 artefatos santos do pavilhão de artefatos santos. Eu só peguei um artefato santo porque eu queria salvar minha última escolha para a lança sangue da Fênix. Eu pensei que essa lança seria definitivamente minha, mas agora eu perdi minha chance. Um discípulo empunhando uma lança lamentavelmente disse: se ele pudesse obter a lança sangue da Fênix, não apenas sua força aumentaria, mas absorvendo a energia que pertencia a um artefato santos de grau superior durante o treinamento, bem como analisando a formação da matriz dentro, seu cultivo aumentaria. Pode até ajudá-lo a romper um obstáculo. Ok, certo. Quantas vezes você tentou pegar a lança sangue da Fênix? Você usou nada menos que 10.000 selos grito da Fênix e ainda assim nunca conseguiu obtê-la. Aquele que levou a lança sangue da Fênix tem um talento e potencial que não podemos igualar. Eu realmente me pergunto quem foi, apenas quem foi. Eles são provavelmente um dos melhores discípulos do Salão da Fênix. Só eles têm a capacidade de levar a lança sangue da Fênix. Isso pode ser verdade. Bem, nós simplesmente não podemos comparar. Mesmo em Salão da Fênix, os discípulos na 9ª etapa da destruição da vida representavam apenas uma porcentagem muito pequena. Os outros discípulos tinham um status mais baixo. Alguns discípulos tentaram investigar e finalmente começaram a questionar Song Baifeng. Mas Song Baifeng era um personagem muito esperto. Ele manteve a desculpa de ter apenas guardado o pavilhão de artefatos santos e simplesmente não ter visto nada. Nos dias de hoje, ele viu muitas pessoas entrarem e saírem, então como ele poderia saber quem havia tomado? Quando alguém tentava tirar um artefato do pavilhão de artefatos santos, eles não precisaram de Song Baifeng para acompanhá-los. A dedução de pontos de contribuição e a questão de obter um artefato santo eram todos manipulados pelo espírito do artefato. A razão pela qual Song Baifeng entrou antes era porque ele estava entediado com nada para fazer, então ele ajudou a guiar Wang Weigong, uma escolha que ele agora lamentava até que seus intestinos estivessem azuis. Todos os artefatos santos de grau superior eram registrados pelo espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos, de modo que, quando um deles era retirado, seria substituído por um novo. Se alguém quisesse investigar quem havia pegado aquele artefato santo de grau superior, seu único recurso era pedir ao espírito do artefato. No entanto, os juniores simplesmente não tinham as qualificações para satisfazer o espírito do artefato. Nesse momento, bem no fundo do Palácio Grito da Fênix, dentro de uma distorção espacial, um homem de meia idade, de costas para a porta, encarava uma fornalha dourada. Esta fornalha divina era do tamanho de um palácio e queimava com uma chama branca ardente. A temperatura era tão alta que parecia que poderia queimar o próprio espaço. O homem de meia idade usava uma túnica amarela brilhante com as mangas soltas e abertas. Havia uma imagem de 8 trigramas bordada nas costas. Ele criou selo após selo em suas mãos e esses selos pareciam ter vida própria enquanto flutuavam lentamente em direção ao forno divino. Esse homem de meia idade era o sábio Jiu Yang e a fornalha divina à sua frente era seu artefato espiritual, o fornalha divina do vasto mundo. Ele estava usando essa fornalha divina para criar pílulas. Neste momento, uma chama brilhou ao lado dele. Essa era a luz de um talismã que transmitia sons.
Como o sábio Jin Yang ouviu a mensagem, suas sobrancelhas se ergueram. Uma das pessoas de Fada Feng pegou a lança-sangue da Fenice e ele também é um artista marcial dos reinos inferiores? O sábio Jin Yang pensou por um momento. Embora esses discípulos de baixo nível não soubessem quem levou a lança-sangue da Fênix, era fácil para os personagens de alto nível do Palácio Grito da Fênix descobrir. Se eles puderem pegar a lança-sangue da Fênix, no futuro eles certamente se tornarão os 10 primeiros do Salão da Fênix. Talvez eles possam até ter a chance de se tornar um vice-mestre do palácio. Irmã Aprendiz Júnior Yan, você finalmente começou a mostrar sua força. Você quer estabelecer sua própria influência e construir suas forças para se tornar mais forte, mas só assim seria interessante derrotar você. Sábio Jin Yang sorriu e desintegrou o talismã transmissor de sons. Ele continuou a criar pílulas. Ele não sabia que além de Li Ming pegando a lança-sangue da Fênix, Li Ming também obteve a fonte do poder do antigo mestre do palácio. Este assunto foi deliberadamente encoberto pelo espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos. Apenas pegar a lança-sangue da Fênix não era um ato digno da atenção do sábio Jin Yang. O pavilhão de artefatos santos tinha 9 artefatos santos de grau superior e um seria retirado a cada vários anos. Em um período de 10.000 anos, o número de discípulos talentosos que se acumularam era imenso. Dessas pessoas, muitas foram conquistadas para o lado de sábio Jin Yang. Ele simplesmente não se importava com o único Li Ming. Da geração mais jovem, os únicos que mereciam que ele os notasse eram os que já eram famosos. Por exemplo, o atual chefe dos discípulos do Salão da Fênix, Bai Daoyi. A Senhor Fada Feng está me convocando. Li Ming estava cultivando dentro de sua residência quando de repente ele recebeu o talismã de transmissão de som de Jun Yunhui. Jun Yunhui já havia informado a questão de Li Ming levando a lança-sangue da Fênix para Fada Feng, sem omitir nenhum detalhe. Isso incluía até mesmo as palavras que Wang Weigong havia falado para Li Ming. Depois que Fada Feng conheceu toda a situação, ela imediatamente enviou uma convocação para Li Ming. Eu me pergunto por que a Senhor Fada Feng está procurando por mim. Li Ming chegou rapidamente à residência de Yan Fengxian, o Palácio Fengxian. Este Palácio Fengxian cobria uma área de 10 milhas, era um palácio jade reluzente que se expandia para os horizontes distantes. Fada Feng vivia em um elegante salão localizado nas profundezas do palácio. Quando Li Ming voou, viu a Fada Feng sentada no alto de uma cadeira com uma fênix ricamente entalhada. Ela era única no grande salão inteiro. A energia da origem do fogo era extremamente rica nesse salão e a temperatura também era alta. Se um mortal estivesse aqui, ele seria queimado até a morte. Uma enorme quantidade de energia de fogo se reunia em torno de Fada Feng. Essa energia do fogo parecia ter uma mente própria, uma vez que formava leves pássaros de fogo no ar que voavam ao redor dela. Fada Feng não formou intencionalmente estes pássaros de fogo. Eles eram um símbolo manifestação, a prova de que sua compreensão das leis do fogo alcançou o pico. Isso deixou Li Ming assustado. Toda vez que ele via Fada Feng, ele podia sentir um lado cada vez mais aterrorizante e formidável nela. Essa mulher era absolutamente insondável. A Fada Feng veio de um fundo mortal comum e não tinha base, mas aqui no Palácio Grito da Fênix, ela realmente se atreveu a lutar com o sábio Jin Yang do clã familiar Xiao pelo trono do mestre do palácio. Isso significava que ela inevitavelmente tinha algo em que poderia confiar. Ela ainda não havia estabelecido sua própria força e influência consideráveis. Ainda. Isso significava que o que ela confiava só podia ser sua própria força anormalmente estranha e extraordinária. Este Júnior cumprimenta a Senhor Fada Feng. Li Ming, você fez bem. Muito bem. As primeiras palavras de Fada Feng foram elogios. Ela não se conteve em sua apreciação de Li Ming. Eu já esperava que você pudesse obter a lança-sangue da Fênix, mas eu não achei que você também poderia obter a fonte do poder remanescente do antigo mestre do palácio. Se você entender bem essa força, isso será muito benéfico para você. Sim, este Júnior entende. Desta vez chamei-te aqui porque quero dizer-te para cultivares bem.
Em outro semestre, o julgamento de fundação da Fênix Ancestral começará novamente. Este é um grande evento para todos os jovens discípulos. Os 3 primeiros do julgamento de fundação da Fênix Ancestral receberão muitas recompensas. Julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Os pensamentos de Li Ming se agitaram. Ele não achava que encontraria o julgamento de fundação da Fênix Ancestral depois de um curto período de tempo no Reino dos Deuses. Ele já participou do julgamento de fundação do nível General Reino Místico da Ilha da Divina Fênix. Depois disso, ele entrou na cidade secular da Fênix para participar do julgamento de fundação do nível Rei. E agora, o terceiro julgamento de fundação no Reino dos Deuses era a prova de fundação mais essencial e importante de todos eles. Li Ming, seu talento é alto o suficiente para entrar no Salão da Fênix. Embora você não tenha atingido a 9ª etapa da destruição da vida ou tenha entrado no reino da transformação divina, pode haver uma exceção feita para ajudá-lo a entrar no Salão da Fênix porque você conseguiu obter a lança-sangue da Fênix. O mestre do salão no Salão da Fênix é uma das pessoas de Xiao Jinyang, mas se eu quiser fazer com que você vá, não há nada que ele possa dizer ou fazer. Eu vou pegar a identificação do Salão da Fênix para você. Salão da Fênix? Acabei de entrar no Palácio Grito da Fênix e já posso entrar no Salão da Fênix? Li Ming estava aturdido. Ele pensou que teria que passar por alguns testes para entrar no Salão da Fênix. Ele não achava que ele estaria pronto para ir diretamente a ele. Saltou sobre o Salão do Pássaro Vermelho para entrar diretamente no Salão da Fênix. A fada Feng era uma vice-mestra do Palácio Grito da Fênix e ela tinha seu próprio lado formidável. O pessoal de Xiao Jinyang poderia intimidar as pessoas da fada Feng, mas nenhuma delas ousava intimidar a própria fada Feng. Caso contrário, isso não era diferente de procurar a morte. Este era o direito a agir trazido pela força absoluta. A fada Feng disse: os recursos do Salão da Fênix são 100 vezes superiores aos do Salão do Corvo Dourado. Você deve ser capaz de cultivar bem dentro do Salão da Fênix. Quando você estiver prestes a romper a 6ª etapa da destruição da vida, venha até mim e usarei minha chama sagrada nirvânica para desintegrar seu corpo, remover as impurezas e reformar seu corpo espiritual. Quando você avançou para a destruição da vida, você avançou as primeiras 5 etapas usando o poder do trovão para decompor seu corpo. Isso lhe deu um tremendo benefício. Mas o seu corpo espiritual do atributo trovão atingiu o limite. Se você tentar usar o poder do trovão para refinar seu corpo novamente, você não poderá avançar mais. Deste ponto em diante, para os próximos 4 estágios de sua destruição da vida, eu irei ajudá-lo com minha chama sagrada nirvânica. Li Ming ficou atordoado com as palavras de Fada Feng e depois ficou muito feliz. Entrar em Salão da Fênix não era muito, mas se a Fada Feng pudesse ajudá-lo a decompor seu corpo com sua chama sagrada nirvânica e avançar a 6ª etapa da destruição da vida, então a 7ª e 8ª etapa depois, os benefícios seriam incalculáveis. A chama sagrada nirvânica era formada pegando a chama de uma fênix quando ela era submetida ao nirvana, depois fundindo-a ao elemental do fogo. Foi uma chama divina de grau muito superior ao da fonte do trovão do leão roxó. Esta era a vantagem de ter o asilo de um mestre superior. Um artista marcial que cultivava tanto o corpo como a essência teria um corpo mortal extremamente resistente. Não era fácil destruí-lo. Antes, quando Li Ming tentava avançar pelas etapas da destruição da vida, ele teria que gastar muito esforço e força para fazer isso. Mas agora, com a Fada Feng ajudando-o, tudo se tornaria muito mais simples e os efeitos também seriam muito superiores do que se ele mesmo fizesse isso. Obrigado, Sr. Fada Feng. É apenas uma pequena ajuda da minha parte. Se você me seguir, eu não vou te tratar injustamente. Agora vamos. Nós iremos ao Salão da Fênix. Não há necessidade de você esconder o fato de ter obtido a lança-sangue da Fênix. Este tipo de assunto não podia ser escondido de qualquer maneira. Será descoberto mais cedo ou mais tarde. Se isso despertasse a inveja de um gênio, ele não é um gênio. A Fada Feng acenou com a manga e uma luz vermelha em volta de Li Ming. Um momento depois, chegaram ao Salão da Fênix.
A fada Feng era uma pessoa resoluta e decidida, ousada em palavras e ações. Uma vez que ela disse que faria alguma coisa, ela imediatamente faria isso sem demora.